Pronto. Vamos lá. Deu tempo de vocês lerem, gente? Que vocês acharam um texto bem tranquilinho, assim, né? Não é uma coisa que Aham. lê rapidinho, apesar de parecer que tem muitas páginas, mas né, é curto, né? Dá para ler rapidinho. Vocês conseguiram ler? O que vocês acharam? Me conta. A Daniela, Eu Eu achei achei bem que eles podiam interessante, né? botar. Porque. pode falar. Ai, Fala, desculpa aí, Patrícia. pode falar, Rosinelli. Não, eu achei interessante essa situação da gente foca muito, né, no filho, no orientando, né, pensando no caso de adolescente. Assim, eu gostei muito da forma como ele estratificou os tipos de relações, né, dos filhos ali com os pais, as expectativas dos pais, e a gente ter esse olhar, né, de ouvir ali o que o filho está trazendo, mas buscar fazer essa conexão com o que vem dos pais dali, né? Então, achei o texto bem interessante. É. Quer você falar, Patrícia? Não, eu acho que eles podiam ter dado dicas de como a gente manejar os pais nessa situação, né? Porque é difícil, né? Você pensar que os pais te contratam, aí chega lá e você faz tudo que eles não querem. É, Assim, como é que você aborda isso, é. né? E é realmente assim, né, um desafio do caso a caso mesmo, né, gente? Que a gente precisa ir escutando a história daquele. É óbvio que aqui ela colocou em categorias, assim, que se repetem Aham. muito, né? Eu atendo muito adolescente, muito de orientação profissional. Então, eu tenho exemplo para dar de cada uma dessas categorias aqui, sabe? De pais que colocam muito o adolescente nesses lugares, assim, né? É muito comum mesmo de aparecer. Mas a gente sempre tem que escutar um pouco o caso a caso, né? De o que é que é uma pergunta muito interessante que a gente faz na clínica, mas que eu acho que super cabe também, né? Eu sempre faço na orientação profissional. Que lugar esse adolescente ocupa nessa dinâmica familiar e que lugar essa escolha profissional desse adolescente ocupa nessa dinâmica familiar? É uma escolha extremamente imposta? É uma escolha com expectativas de realização, né, do que não foi conseguido pelos próprios pais? O que está por trás daquilo ali? Né? Porque a gente é muito influenciado, gente, né? E eu não faço muito essa pergunta só para. Não é exatamente essa pergunta, mas a gente precisa olhar a família não só para adolescente. É óbvio que com o adolescente os pais estão ali, né? Eles que entram em contato geralmente, eles que te contratam, né? E tudo. Então, com a família, com o adolescente, os pais estão presentes fisicamente, né? Mas quando a gente vai trabalhar carreira também, é muito importante a gente tirar um espacinho para entender um pouco, né? Porque muitas vezes a escolha e a trajetória que o sujeito foi fazendo ali ao longo da carreira dele mesmo dizem muito de uma resposta de algum lugar ou de alguma expectativa ou de algum desejo que ele entendeu que tiveram sobre ele. Vocês entendem, assim, gente, do que eu estou querendo dizer? Assim, de como que quando a gente faz um processo mais individual, independente da idade da pessoa, entender um pouco, assim, que influência será que tem essa família dentro dessa confusão ou não, ou dessa certeza absoluta, ou desse caminho que esse sujeito está trilhando, ou trilhou até aqui, né? Qual é a influência? Que tipo de talvez de discurso, né, que pegou muito essa pessoa, né? Pode ser influências um pouco menores, não tão relevantes, mas a gente pode estar diante de influências muito importantes também, né? E eu gosto de trabalhar um pouco esse texto e esse tema, exatamente porque eu acho que a gente esquece um pouco disso quando a gente está lidando com adulto. É como se, né, a gente lembra da família quando a gente está falando de adolescente, porque tá ali mesmo, né? Você vai ter que chamar para dar É uma como se já tivesse devolutiva, passado a fase, né? né? E não é. A família a gente carrega. Eu queria que vocês pensassem assim na escolha de vocês. Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de movimento. Que tipo de Eu, influência, né, a família de vocês
teve com relação à escolha ou à trajetória mesmo, assim, de carreira que vocês tiveram até agora, né? Pode ser de superação, pode ser de subordinação, pode ser de é, um desejo de reconhecimento, pode ser de identificação, pode ser de um monte de coisa, né? Mas é um aspecto muito interessante de ser trabalhado dentro da orientação profissional. Sim? Vocês concordam, não? Como tá aí, né? O que mais vocês... É bem legal, Rita, essa sua colocação, porque eu já trabalho com carreira já tem algum tempo, e Sim. tem sido muito comum, até escrevi um artigo no meu blog, depois vocês podem visitar lá, Ah, bota lá por para a gente conhecer no grupo, põe o link para a gente entrar. Pode sim. E foi um artigo que eu escrevi para a CBN, para a Rádio CBN, falando assim, por que que existem tantos adultos insatisfeitos na vida profissional, né? Uhum, E uhum, aí cada vez mais é demandado nos meus atendimentos individuais, adultos buscando, na verdade, uma reorganização da sua trajetória de carreira. uhum, E, na verdade, a gente, evidentemente que a gente não trata ele como adolescente, né, dentro dessa fase cronológica da idade, mas é muito claro que quando a gente aborda todo esse histórico, né, essa subjetividade do indivíduo familiar, fazendo essa relação familiar, a gente traz à tona todo esse texto que você apresentou, uhum. né, porque esse indivíduo ele está com 40 anos, mas ainda está fazendo um É, movimento neurótico, né, posso dizer é, assim, neurótico, isso. usando a É, psicanálise, mas um movimento exatamente que se repete independente da faixa de idade, exato, né? exato. Agora, é muito difícil para mim tem sido um desafio, ter que fazer com que esse adulto reflita sobre essa perspectiva infantil, porque ele começa a pensar assim, mas eu já tenho 40 anos, e como é que eu vou me lidar? Ou como eu vou manejar isso? É, Né? tá. Então, é algo que tem me chamado muito a atenção, Rita, e até queria ver a tua opinião, assim, o que que você tem feito quando você aborda, evidentemente aqui o foco, né, maior é adolescentes, mas o que que você tem feito quando você recebe adultos que estão exatamente naquela angústia que chegou no limiar extremamente alto, vamos dizer assim, Uhum, aquele indivíduo já não consegue mais respirar aquela carreira, né, ou aquela vida que foi uhum, imposta a ele, e uhum. aí, como é que ele lida com isso tudo naquela fase de vida? Porque a gente tem os fatores mercadológicos, tem a E, questão da idade, tem a questão econômica, tem a questão salarial, tem uma série de coisas envolvidas. Há questões familiares também, e, né, da e, própria sustentabilidade familiar econômica, enfim. Então, realmente é um desafio, é, sabe? E até queria é. trazer essa realidade para o grupo, porque eu acho que pode contribuir bastante. Com certeza, né? E é muito mais difícil, eu sempre falo isso. É muito mais, é um trabalho muito mais delicado quando a gente está atendendo, né? Orientação de carreira, por exemplo, porque são muitos fatores que estão ali, né? E que tem muito peso para o sujeito, né? Muito mais delicado nesse sentido do que esse projeto que a gente já sabe meio que é do processo do jovem que está no terceiro ano e aí vai, né, tentar alguma coisa, pode ser um curso tecnólogo, pode ser um curso técnico, pode ser um curso de graduação, né? É esse caminho que a gente entende, óbvio que tem muitos fatores também, mas é muito mais complexo uma escolha, né, uma retomada, uma reescolha, uma reorientação nesse sentido, quando o sujeito já tem, né, já está ali numa determinada idade, com às vezes uma outra estrutura familiar, no sentido de criou uma outra família, né, já tem outras pessoas dependendo, então realmente é um desafio muito grande, né, mas é aquilo, né, assim, temos que olhar no caso a caso. Como é que eu trabalho, às vezes, essa questão da família com um adulto? Como é que eu abordo um pouco assim, né? Eu sempre pergunto na entrevista, na entrevista inicial, é uma parte assim, me conta, né, um pouco da tua família de origem, né? Como é que é isso, como é que foi, o que que seus pais faziam, né? Que imagem você tem do seu pai trabalhando, da sua mãe trabalhando? Eu sempre investigo um pouco ali nessa primeira entrevista, de uma forma bem tranquila, assim, porque eu ainda tenho várias coisas para perguntar nessa primeira entrevista, né? É, ali eu já percebo, às vezes, alguma coisa, né? Então, eu fiz engenharia exatamente igual meu pai, que eu estou dando um exemplo, né? Igual meu pai e tal, porque eu achava que... Tanana, tá. Já escuto um pouco ali para ver se tem ali alguma questão a mais.
Quando é que eu consigo trabalhar, às vezes, dentro da sessão de orientação com família, o tema família, né? Com adulto. Eu gosto muito daquele genoprofissiograma, vocês conhecem? Que a Dulce, eu acho que foi a Dulce que criou mesmo, ou se ela pegou de alguém, enfim, ela que tomou o nome mesmo, assim, é, criou, que é o quê? É um genograma, certo? Que a gente faz, né? Quem é seu avô, sua avó, aquela árvore genealógica, né? Genealógica que se faz, só que você faz das profissões, certo? Então, é muito interessante das pessoas começarem a perceber que, tipo, olha para você ver, né? Dentro dessa família, sei lá, temos 7 pessoas que foram para a área de saúde, né? Então, a área de saúde é uma área forte na família e a gente pega, tipo, primos, né? A gente pega pessoas da mesma linha ali, né? Irmãos né? Tios e tal. A gente desenha mesmo a árvore, pede para a pessoa, né? Eu passo geralmente como tarefa. Porque às vezes a pessoa tem que fazer uma pesquisa, na verdade, ela não sabe direito. Sei lá se meu avô tinha alguma profissão, não sei direito com o que ele trabalhava, né? Se ele tinha uma ocupação, o que que era. Meu bisavô, não sei, né? A gente vai buscando. E é interessante da pessoa fazer, às vezes, essa busca, exatamente porque ela vai se atualizando também com relação a esse todo ali, né? Esse entorno dele, assim, porque às vezes são só pessoas soltas, né? Mas não, a gente sabe que tem às vezes uma influência, sabe? Pode ter um peso. E a partir dessa técnica, às vezes eu não fico nem presa, gente, no negócio do, olha, tem tantas áreas de saúde aqui, né? Eu aproveito a temática que a pessoa já está ali de alguma forma imbuída para trabalhar, né? Ela já está ali meio influenciada por isso, e a gente vai trabalhando exatamente isso, né? E esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, como é que era essa relação? Ah, você ficava muito tempo com quem, né? Às vezes a pessoa ficava mais com a avó e com o vô do que com o pai, com a mãe, né? E como é que era? O que que eles falavam? Como é que era essa relação? Eu vou investigando ali através da árvore genealógica, do genoprofissiograma, né, essas questões da família. Né? Então, assim, foi a maneira que eu encontrei, eu não sei se alguém faz alguma outra técnica aqui, gente, vamos trocar, né? Mas é a maneira que eu encontrei de ter em algum momento ali, quando eu vejo necessidade, eu não faço com todos, né? Quando alguma coisa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, sabe? E aí eu trago eu faço essa técnica para a pessoa, né, poder ter esse gancho, tá? Depois eu procuro qual livro que a Dulce descreveu ela e mando no grupo, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem, por favor. Tá em algum livro aqui, eu lembro ou em algum artigo que ela mandou, enfim, eu sei que eu tenho esse material, certo? E aí vocês me lembrem que daí eu compartilho, quem sabe pode ser útil também, né, para vocês, certo? Rita, você ia falar. Então, eu tenho um caso que eu estou concluindo que é justamente essa situação. A pessoa tem 33 anos, ela não formou uma segunda família, está em reorientação comigo, 3 cursos que ela tentou, 3, 4. 2 deles, 3 engenharias. 3 engenharias. O outro foi marketing, ou não? Não dá nem para considerar que foi um curso, porque ela começou e EAD ela largou. Mas publicidade e propaganda, não, marketing, por causa da empresa que ela começou a fazer um trabalho. Ela trabalha, mora com a mãe, o pai faleceu, e o pai faleceu, a mãe e o pai queriam que ela fizesse engenharia. O pai faleceu, a mãe continua viva e ela continua com a ideia que a filha só vai ser feliz se fizer engenharia. E ela não consegue. A gente fez o processo inteiro, tá? Nos critérios, né, a gente foi desenvolvendo e vendo as profissões, e ela viu profissões que tinham a ver com os critérios dela, selecionou várias profissões. No final, e ela, olha, quando tocamos em vários aspectos da família e tudo, quando
trouxe a consciência para ela em relação às escolhas dela, fiz a história de vida, e ela falando, ela chora quando fala dessa questão da relação da família, ela sabe que não tem nada a ver com a engenharia, não gosta da engenharia, não aguenta mais a engenharia, mas, no final das contas, ela colocou lá uma engenharia, tá? Aí nós fizemos... Mas talvez, Rita, sejam casos de... Deixa eu concluir. Aí nós terminamos, tá? Nós terminamos o processo, tá? Agora eu sempre faço, né, com todos os meus orientandos, eu faço um projeto de vida, um plano de vida. Eu não gosto muito de dar nomes, não. Eu deixo a gente sentar lá para projetar alguma coisa para o futuro a partir do curso. Aí, falta amanhã, né? Aí, ela, no final, nesses cursos todos que ela fechou, a gente colocou os pesos, porque é o seguinte, ela não deu curso, ela deu profissões, tá? Porque ela já está no mercado de trabalho, ela não quis ir para os cursos. Ela tem tanta resistência que ela não quis colocar curso, tá? Tudo bem, botamos as profissões. No final, o que eu fiz com ela? Que ela começou a faltar, ela não queria fechar o processo, tá? Começou a faltar. Aí, o que eu fiz com ela? Falei, não, nós vamos concluir isso aí. Aí, botei ela sentada lá. Eu peguei as profissões e fui com ela vendo que profissões, quais os cursos que ela faria, qual a formação, não falei em curso, qual a formação que ela precisaria de graduação, porque ela precisa fazer a graduação, tá, gente? É questão, ela necessita. Então, vamos lá. Aí, fomos lá fazer. Todos os cursos iam para que área? Administração. Todas as profissões iam para administração, porque ela tem muito dessa coisa de liderança, é muita característica. Ela exerce essa atividade na escola de liderança, tá? É o cargo dela. Aí ela tá. Então, ela mesma chegou a essa conclusão de que o curso dela é administração. Aí eu falei, e agora? Como fica a questão da engenharia? O segundo curso dela, qual é? Engenharia de produção. Que é a administração, né, gente, em forma de engenharia. Tudo bem, né? É o acordo que se consegue fazer muitas vezes, né, gente? É o que dá. Não, mas eu queria relatar só essa questão, porque dentro dessa situação disso aqui, né? O quanto essa questão dela impacta a vida dela como um todo, porque ela não consegue definir, nem consegue caminhar na vida dela, inclusive pessoal. Não consegue, por conta dessa questão com a família, escolha profissional. É muito, muito, muito sério. E aí a gente vê muito claramente quando a gente tem demandas de clínica atravessando, né, o processo de orientação profissional. Muito. Acho que vale uma terapia para ela entender por que ela está tão submetida ao desejo da mãe. Exato, Patrícia, exato. Parece que ela está casada com a mãe. E ela formou a família. Eu só aceitei o processo dela na entrevista inicial, concordamos com isso, só porque ela já faz terapia, tá? Ela já faz, ótimo, né? Que bom. Que é uma... Eu acho que é isso, né, Patrícia, que você estava falando aí, né? A pessoa começar a entender, e talvez realmente a escolha dela, a escolha nesse sentido, o posicionamento dela seja se submeter a isso para sempre. Pode ser também, né? A gente não está aqui para falar que esse ou esse, aquele é melhor, né? Mas é interessante porque é claramente uma demanda clínica, assim, né? Que se apresenta e que influencia a escolha profissional dela, né? Muito. A escolha profissional. Não só a escolha profissional, a vida toda, né? Porque ela não... Não tem ninguém além da mãe, né? Tá ali. Sim, bem interessante mesmo, né? Peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu vi a apresentação dessa aula da semana passada, eu tenho que me apresentar e dizer que eu sou a única aqui que é pedagoga, tá, gente? Eu não sou psicóloga. É verdade. Então, eu não posso... Não, eu só quero dizer o seguinte, eu não faço aqui... Todos os casos que eu começo, que eu identifico, mas eu faço terapia há muitos anos, então, todos os casos que eu identifico que tem alguma necessidade de uma terapia concomitante, eu já adianto, por exemplo, já atendi casos de TDAH, pelo menos 2,
Eu já indiquei, gente, eu só começo o caso se a pessoa fizer uma terapia concomitante, não dá. Tem casos que Então, realmente é complicado, né? Acho que a gente depois vai ter um espaço também para falar disso, né? Das demandas clínicas que acabam atravessando. Não tem jeito, né? A gente tem que estar ali olhando, né? Voltando para o texto aqui, gente, alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Vocês querem passar por cada tipo? O que vocês acham aqui? Temos aí. Eu Boa gostei porque noite. foi muito Gostaria de falar. organizado os Oi, tipos, assim, né? oi, Patrícia, não entendi. Eu gostei porque foi muito organizado os tipos, e dando exemplos práticos, né, de Práticos, casos. né? Sem dúvida, legal, né? Oi, Amanda, você ia falar? Oi, Rita, boa noite. Então, para mim, como eu falei, né, tudo muito novo ainda, estou engatinhando, acho que nem engatinhando ainda, né? Eu achei muito interessante a maneira como foi colocado e vocês estavam falando aí da questão clínica, né? Eu fico perguntando em que momento a clínica não permeia? É muito novo para mim e é uma questão que fica muito forte, porque me parece que a dificuldade maior em alguns momentos é realmente frustrar os pais e dar conta disso, né? Nesses textos, pelo menos, foi o que eu senti muito forte. Sim, sim. É que às vezes, Amanda, a clínica realmente, quando a gente fala assim, isso é uma demanda clínica, né? É quando a gente percebe realmente que aquilo ali está impactando muito a vida do sujeito, né? A gente sempre tem questões que impactam, não tem jeito, né? Mas assim, tem coisa que atravessa ali demais, sabe? Por exemplo, o caso que a Rita está contando, né? Tem um excesso ali, sabe? Quase uma necessidade desse pertencimento, não sei, uma dívida, talvez, não sei, né? O que é, enfim, a gente não sabe, com relação a essa expectativa que foi criada para ela, né? Então, esse caso é um caso que a clínica está ali mesmo, uma demanda clínica muito atravessada no sentido de trabalhar esses pais imaginários, né? Essas demandas aí que ela recebeu, que ela tomou para si, enfim, isso é muito claro. Mas nem todo caso isso é tão impactante assim, sabe, mano? Então, assim, nem todo caso mesmo, assim, a gente vai passar o processo de orientação inteiro, assim, e a gente vai falar, não tem algo que realmente chama atenção aqui, ou que, né, tá impactando, ou tá agarrando, ou tá levando para um lado, assim, que precisa ser visto em outro lugar, sabe? Tá? Então, assim, né? Não tem Eu estou muito isso. Patrícia, Entendi, estou ansiosa pelas supervisões, porque vai ser muito interessante, né, ver como que essa dinâmica funciona ali. Obrigada. né? Eu acho que isso é bem legal, assim. A Amanda tá falando isso porque a Amanda tá vindo da clínica, não é isso, Amanda, né? Porque vem da clínica e tá Não, bem. e eu acho que assim também Justamente. escolher, para o indivíduo conseguir escolher, ele tem que ter conquistado um mínimo de maturidade, né? Primeiro, de autoconhecimento. Segundo, de conseguir perder, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente está perdendo as outras. Então, tem algumas questões que, se ele não tiver conquistado um amadurecimento, ele não consegue escolher. Sim. É. E, Até uma e- dica, Rita, que eu uso muito e dá muito certo, até para Amanda, né, que tá aí fazendo essa jornada, né, esse começo de jornada. Eu sou administrador, Amanda, eu não venho da psicologia, mas depois eu busquei a psicanálise, acabei complementando a minha atuação, mas tem um determinado momento, não tem uma etapa ideal, mas assim, tem um determinado momento, Rita, que eu gosto muito de trabalhar, que o processo de orientação vocacional é um processo de desvinculação emocional da família. E eu ah, trago isso para a gente discutir, né, no legal, atendimento, legal. um determinado momento, porque esse indivíduo ele precisa entender que essa escolha exatamente não progrediu ou não está progredindo em função desse vínculo emocional ainda muito forte, Uhum, né? Então, quando eu percebo, no caso aí da Rita, né, uhum. que ela ainda insistiu nessa jornada, nesse caminho, eu até ia te perguntar, Rita, houve uma tratativa sobre esse assunto de que a escolha profissional é uma etapa de desvinculação emocional da família junto com a sua cliente ou não? sim, a gente falou sobre isso, né? A gente Legal. falou sobre isso, várias questões a gente tratou isso antes, né? Até nessa época que a gente começou, logo no início, falar sobre autoconhecimento, levantar essas questões emocionais dela em relação à família, essa relação muito forte.
com a família, né? Essa dificuldade que ela tem, não só em relação à questão da escolha profissional, tem outras questões, né? Quando a gente trabalha um pouco essa questão das características, da relação dela, quando a gente elenca assim, algumas ferramentas, né? Algumas atividades que a gente usa para levantar características, a relação da família com ela, eu usei uma atividade, até que foi da Facilitando Escolhas, que é um outro curso que eu fiz, não foi não, peraí, foi onde eu não lembro bem onde eu trouxe essa atividade, uma que eu uso até em atividade em grupo, que é uma que a gente vê como as pessoas veem a gente, não é a janela de Johari, mas é alguma coisa parecida, tá? Com a Tá janela de nesse Johari. livro aqui, ó. Eu sei qual é. Nesse Então, livro, eu acho que então aí a gente analisou como ela se vê, como as outras pessoas a veem. E quando a gente trouxe essa questão de como as pessoas a veem, a gente trabalhou essas ligações, essas formas de características, desses olhares, né? E foi aí que a gente trabalhou, né? A questão dos vínculos emocionais. E aí a gente trabalhou o vínculo da família com ela, porque tem essa questão, como a família vê, né? Mãe, a irmã, e como ela se vê. E aí a gente trabalhou um pouco desses vínculos emocionais. E a legal, gente falou sobre isso. legal, Rita, ótimo. Né? Tá nesse Mas livro assim, aqui, gente, olha. eu acho bem difícil, assim, eu estava ouvindo essa questão desse desvinculamento, né, da família, que a escolha profissional faz parte disso. Eu acho que o espectro familiar, ele vai sempre fazer parte da vida do sujeito, mesmo que de forma mais sutil, assim. Se a gente pensar numa escolha, pensando no genograma, né, profissional da família, pode ser que se modifique, mas eu acho que em algum aspecto a essência da família vai estar fazendo parte. Eu estava ouvindo vocês, estava pensando até na minha própria história profissional. Minha profissão, sou psicóloga, não tem nada a ver com a minha família, né? Sempre foi uma escolha desde criança, eu já queria ser psicóloga, enfim. Fui fazer terapia ainda muito cedo, com 16 anos, fiz a faculdade, fui lá, meu pai montou ali o consultório para mim e comecei a trabalhar, né? Não tinha nada a ver. Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa, não tinha muita coisa a ver com essa questão que eu fazia. Só que ao longo dos anos eu fui percebendo, né? E eu percebi isso não tem muito tempo, não, vamos dizer assim, que lá no 2019, antes da pandemia, que eu tratava o consultório quase como uma instituição. Aquele valor do meu pai lá, que era o valor da permanência, que significava sucesso, era para mim o mesmo valor que eu mantinha ali, né? Para mim era uma felicidade, um orgulho se as pessoas vinham ali quando criança e depois mais velhos voltavam e me encontravam no mesmo lugar, né? E botavam um bilhetinho embaixo da porta porque não tinha mais meu telefone. E aí eu achava, nossa, que legal, eles voltaram e me encontraram aqui. Só que aí aquilo começou a me cair a ficha diferente que tem a ver com aquele assunto que a gente falou no nosso encontro passado, que foi essa mudança dessa ideia da permanência como um lugar de sucesso, né? E isso passa a ser questionado. Então, quando essa mudança aqui de consciência foi acontecendo, essa nuvem foi mudando para mim, mas permanência está passando a ter um significado de estagnação. Eu não precisava mais estar aqui. Em quantos outros lugares eu poderia estar, até com pacientes de perfis diferentes, público diferente, público que pudesse pagar um valor de consulta maior e tudo. E por que eu estou aqui a vida inteira? Estava 16 anos no mesmo lugar. Então, assim, apesar da escolha profissional, de fato, não ter a ver com a família, o valor e o espectro da permanência que meu pai veio proferindo ao longo da vida, de que eu trabalhei 30 anos na mesma empresa, né? Nunca faltei, nunca cheguei atrasado, me aposentei no mesmo lugar. Esse valor estava em mim enquanto profissional liberal, fazendo daquele lugar um instituto, uma instituição, entendeu? Então, eu acho que esse espectro familiar a gente não consegue abandonar de certa forma, porque às vezes ele vem na sutileza. Ele pode não vir de forma muito nítida, mas ele vem nessa coisa sutil, assim, entendeu? Sim. Então, acho muito legal Eu acho assim, né, seu exemplo, mas eu acho que assim, quando o Bruno está falando de desvinculação da família, eu entendo muito num sentido não de
rompimento, ruptura total, porque isso não existe mesmo, não existe. Isso é idealização, isso não existe, né? A gente está para sempre carregando a família dentro da gente em várias coisas que a gente faz, né? Em vários valores, em várias escolhas, enfim, né? Muita coisa. Mas eu acho que é muito mais, às vezes, nesse sentido de uma ruptura, no sentido de conseguir, talvez, fazer uma escolha um pouco mais autônoma, um pouco mais Emocional, né, autônoma. Rita? Hã? Acho que é emocional, né, E propriamente dito. um pouco mais consciente do tipo, se posiciona aqui, o que você quer, né? Isso é seu mesmo? E se não for seu, você vai querer manter, né? Como é que tá aí, né? Vai ficar por aí? É meio que Não nesse ficar sentido. aprisionado a família, né? Exato, Patrícia, né? Não É. precisa ficar tão alienado. Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? Ela caiu, mas ela tá voltando aí, voltou. Eu É, caí, caiu. entrei pelo celular, né? A bateria do meu tablet acabou aqui. Tá, não, tá tranquilo. Então, assim, né? Acho que é muito mais nesse sentido de não ter tanto essa. Acho que a palavra que a Patrícia usou é perfeita, alienação tão grande, né? E Sim. talvez o sujeito não dê Usei conta. aprisionamento, não deu. Eu escutei alienação, olha para você ver. Mas Mas tudo com Mas funciona. A. Pois de é. alguma forma, a alienação também acho que entra, né? Que tá tão de fora que tá alienado ali da Nesse questão, e tá, né? O livro que tem essa técnica é esse, olha, gente, Orientação Passo a Passo, da Maria Elci Spacaquerci, eu tenho dificuldade demais de falar o sobrenome dela. Ela tem várias coisas publicadas legais, assim, na orientação profissional, e da Evelise Fortin. Ele tem várias técnicas, várias coisas, assim, que podem ser úteis em algum momento, assim, né? Mas eu acho legal porque é isso, gente. A técnica é muito legal e tal, nós vamos falar sobre isso num outro encontro, mas depende muito do uso que a gente vai fazer delas, né? Então, a Rita, por exemplo, pegou uma técnica que às vezes é direcionada para adolescente, mas usou para a pessoa começar a perceber, né, sobre si, o que tem de influência mesmo, assim, de imagem dos outros, né? Então, isso é muito legal, tá? Eu acho que eu não coloquei de que livro que eu tirei o texto, né? Não. Não botou. Eu vou tirar foto. Agora que eu estou aqui falando do livro, eu falei, gente, será que eu falei de que livro que eu tirei? Não falei, né? É da Maria Estela Sampaio Leite, eu gosto muito das coisas dela, porque tem uma leitura um pouco mais clínica mesmo, assim, né? Orientação profissional. O nome é só isso mesmo, orientação profissional. É da coleção Clínica Psicanalítica aqui. E ela, né, eu acho muito legal, porque assim, tem essa parte, eu queria só chamar atenção para esse pedacinho do texto, porque eu vejo isso muito na prática. Eu tenho notado e eu estou com muita vontade de escrever sobre, porque é algo que está pulsando muito, assim, na minha clínica, assim, né, dentro da minha prática. Que é esse Filhos Retribuidores do Investimento Paterno, que é o 180, na página 183, aí, gente, que é quando os pais já alcançaram um certo status que melhorou do que eles vieram, né? Então não tinham muitas condições, batalharam, enfim, construíram o caminho e conseguiram atingir um patamar alto, bom, conseguiram pagar tudo para esses filhos, pagaram os melhores colégios, né? Fizeram viagens, intercâmbio e tal, né? Tem um investimento ali do tipo, né? Existe um padrão de vida ali, né? Que esses meninos estão acostumados. E aí, o que eu percebo? Eles chegam às vezes com essa coisa, meu pai disse que eu posso fazer o que eu quiser, e não sei o quê, minha mãe também, né? Tá tudo certo, tá bom. Então, vamos ver, né? Porque se pode fazer o que quiser, eu sempre escuto com muito cuidado, gente. Pode fazer o que quiser, a gente pode estar falando de uma negligência, do tipo, também não me meto nisso, né? Pode fazer aí, ó, se vira, né? Não vou querer enfiar nisso, não vou querer ter esse tipo de trabalho, porque dá trabalho ter filhos fazendo escolha profissional, né? Dá trabalho ter que ir junto, olhar, pesquisar, conversar sobre, né? Ter que entrar nisso dá trabalho. Então, eu escuto, será que é realmente uma liberdade no sentido de pode fazer o que você quiser, ou nós estamos falando aqui de uma negligência quase assim? Vocês entendem a diferença ali?
E é muito comum, eu não sei se isso chega muito na clínica de vocês. Aí você fala meus pais são muito tranquilos, eles falam que eu posso fazer o que eu quiser, posso escolher o que eu quiser, né? Tá sossegado e tal. E muitas vezes, gente, é essa angústia do excesso de opções, né? É muito difícil para o menino lidar também, né? Que hoje a gente tem, né, muitas, cada vez mais opções, assim, né, de profissões. Mas aí é que eu quero chegar. O que eu percebo? Na hora da realidade profissional, na hora da gente pesquisar salário, mercado, como é que é, aqueles que vêm, muitas vezes, que estão nesse padrão mais alto de vida, assim, que estão acostumados a viajar demais e ter tudo, ter um conforto, ter, né, começam a olhar e falar, mas ganha só isso? Né? Então, por exemplo, sei lá, queria fazer publicidade e propaganda. Aí você vai olhar a realidade de um salário, porque a gente não vai pegar só pela exceção, né, gente? A gente sabe que existem exceções, mas a gente tem que trazer da realidade da maioria. Qual é a realidade da maioria? Começa ganhando 3.000, 3.500, 4.000, nessa faixa aí, dentro de uma capital, né? Como o público que eu atendo é muito do Rio, eu olho a realidade, né? Quanto ganha um publicitário no Rio? Fica nessa faixa aí. A pessoa começa, 3, 4.000. O menino começa a pensar. Tá, no auge de uma carreira, você vai ganhar 8, 9, 10. Não paga o estilo de vida que eu tenho hoje. Não fecha essa conta. Quando ele traz um valor, e grande parte deles trazem, né, esse valor de ter o padrão de vida que eu tenho hoje, continuar viajando, fazendo minhas coisas, tendo essa liberdade e tal. E aí, recuo. E aí, o que acontece? Olha que loucura isso, gente. O que eu tenho notado na prática? Teoricamente, são meninos que, por ter uma condição de vida muito alta, teriam liberdade para fazer qualquer coisa. Só que não. Eles ficam restritos à engenharia, medicina, engenharia, bem mais ou menos, tá, gente? Medicina e direito. Porque, teoricamente, na hora que você vai olhar e vai ver, né? Principalmente medicina, gente. Principalmente medicina. Então vira quase uma prisão. Olha que loucura isso, né? Eles que teriam, teoricamente, pode fazer o que você quiser, porque você tem né, uma base boa e você tem aí base de estudo, mesmo assim, você consegue passar em universidades, né? Várias universidades que você quiser, e você tem alguém para poder custear de alguma forma aí seus estudos e poder. Não. Que eu acho que entra muito nisso aqui, sabe? E o quanto que, às vezes, os pais também esperam isso, sabe? O quanto que os pais esperam que, pô, né? Olha que o quanto que eu batalhei para chegar nesse nível que eu cheguei. Ele vai fazer letras? Tô falando isso porque eu tenho um exemplo disso, tá, gente? Um que eu atendi. Vai fazer letras? Aí o discurso começa a mudar. Mas vai ser professor, vai ganhar quanto? Vai ficar ralando para pular de uma escola para outra, fazendo 3 turnos, às vezes, de aula, para. Não. Me preocupa. Começa com o discurso de estar me preocupando essa escolha, porque não sei o quê. Então, eu vejo muito, eu não sei se mais alguém nota isso, assim, na prática, né, dessa realidade, sabe? É interessante, porque deveria ser uma liberdade, mas acaba virando muita restrição, né? Então, se a gente pegar a base de baixo da pirâmide social nesse sentido e a base de cima, são restritos. Vocês entendem, gente, isso assim? Não, me ocorreu isso na minha prática. Gente, que coisa louca isso. Coisa louca, né? A gente parte do pressuposto que não é assim, né? Mas na realidade, muitas vezes é. Né? Enfim, só queria compartilhar com vocês o quanto que isso pesa muitas vezes, né, dentro dessas escolhas. Tá? Não sei se alguém mais viu isso, se já notou, não, na prática. Eu vi num caso que eu atendia,
que assim, os pais não falaram nada, né? Só na devolutiva, assim, eu percebi, só que era primeiro ano, né? O pai fez questão de fazer, eles fizeram questão de fazer um primeiro ano, um rapaz super maduro até para a idade dele, um trabalho belíssimo, assim, excelente, excelente para fazer orientação profissional. Fez todo o trabalho dele realmente mais maduro que muitos de terceiro ano. No final, realmente, ele optou pela psicologia. E aí eu percebi, ele estuda numa das escolas mais caras de Niterói. Eu percebi que o pai ficou muito decepcionado assim, com a escolha dele, sabe? Mas eu né, não podia, não falei para ele assim, olha, ele não falou nada na hora, mas assim, eu percebi uma certa decepção pela escolha e eu deixei assim no ar ali, né? Que era uma escolha feita no primeiro ano do ensino médio, né? Ao longo do tempo isso poderia mudar, Pode que mudar, haveria, né? pode mudar e também assim ele já percebeu o que faz sentido para ele ali, o que ele tem muito de social, ele tem muito de comunicação, ele tem assim, a forma que eu falo assim, de ser comunicativo, tem muitas amizades, então ele já identificou quais as coisas que são interessantes para ele, onde ele gostaria de trabalhar, o que faz sentido para ele agora. Ele já sabe qual o caminho, né? No momento certo, ele vai escolher o que faz sentido aí para ele, ele vai ter disposição aí para escolher. No final ficou tudo bem, sabe? Mas tem essa decepção muitas vezes mesmo, né? E é interessante. ficou assim, bem evidente, né? Sim. Mas não também. Tem pais que deixam e falam, tudo bem, não era muito o que eu queria, mas ok, é a escolha dele, eu valido, mas tem pais que não. Esse de letras, que eu estava dando exemplo aqui, esse menino é filho de dois políticos muito influentes do Rio de Janeiro, muito influentes. E que cresceram muito, assim, né? Que vieram de baixo e cresceram muito na vida, assim, né? Esse menino, o pai bateu o pé. O sonho desse menino era fazer letras, gente. O sonho da vida desse menino era fazer letras. Assim, todo um discurso, todo um, né, você via o olho brilhando mesmo, assim, sabe? Quando ele foi ler o que era o curso, como eram as matérias e tal, olho brilhando, assim, empolgadíssimo. O pai barrou, mesmo. Esse pai, ele barrou. Ele não vai fazer. E aí é difícil, porque assim, não é às vezes né, uma expectativa, uma coisa, era real. O pai falou, você não vai fazer. Você vai fazer medicina. O sonho do pai era fazer medicina, na verdade, entendeu? Ter feito medicina lá atrás, mas não pôde, não tinha condição e tal. E agora que ele tem condição, esse é um dos exemplos lá também que tem ali no livro, né? Agora que ele tem condição, o menino tinha que fazer medicina. Medicina, não dava outra opção. O que o menino conseguiu fazer ali para tentar um acordo mais ou menos que ficava próximo um pouco do direito? Está hoje fazendo direito. Sabe? E aí é assim, gente, conversando com o pai, conversei com o pai, tentei mostrar por A mais B, né? Olha para você ver como é que impacto que isso gera, às vezes, dentro, né, pro menino, mas não tinha conversa. Não tinha conversa, gente. É medicina e acabou. Quem sabe o que é melhor para ele sou eu, nesse naipe, gente. Né? Quem sabe o que é melhor para ele sou eu. Ele tem 17 anos só. Então, sou eu que estou dizendo que ele tem que fazer medicina, ele vai me agradecer lá na frente. Vai um dia eu falar assim, graças a Deus que meu pai me fez fazer medicina, porque hoje eu tenho um salário X, Y, Z, e eu faço. Ele vai gostar. Você pode ficar cegada, Rita, ele vai gostar. Pode deixar ele entrar em medicina, que ele vai gostar. Uma hora lá ele se resolve. Mas, Rita, numa situação como essa, né, onde o pai já vem com essa firmeza de dominar a escolha da pessoa, para que a orientação foi o pai que levou, para quê? Foi a mãe que queria levou. Aí é que tá, Laís. Foi a mãe que estava angustiadíssima, porque via essa pegada de humanas mais, assim, do filho, de leitura. Ele é um leitor voraz, assim, ele ama isso, assim, sabe? E aí essa pegada mais do filho e o pai
eu acho que ela teve essa esperança de que talvez o E, processo de orientação, né, a intervenção de um profissional ali, tarará, talvez conseguisse dobrar um pouco esse pai. Não adiantou. e às Não. Ô, vezes até, Rita, Rita, e às vezes até se configura um conflito entre o pai e a mãe, né? Sim, Porque, na verdade, nós estamos é, falando de dois egos que precisam ser atendidos, né? é. Então, Mas você. essa mãe, eu acho que, de repente, ela estava muito mais ferida com a forma que ele estava tratando o filho, provavelmente se colocando no lugar dele, né? É. Do que propriamente incomodada que ele não escolheria a profissão adequada, né? Não sei. Mas É, sim, você sabia disso desde o início, Rita, dessa questão entre o pai e a mãe? sabia, Porque, assim, mas eu e você achei. como orientadora, né, assim, Tá, nesse vou, sentido? Laís. Sabe o que que aconteceu? Logo no começo, né? A mãe já trouxe isso no primeiro, na primeira ligação, na verdade, né? A mãe falou, mas eu queria que você olhasse, quem sabe, e tal. Mas eu não tinha entendido que era nesse nível. E aí, quando o menino começou a me trazer, falando, olha, Rita, meu pai, não tem jeito, meu pai, eu converso, tento conversar com ele. Falei, posso chamar seu pai para eu conversar isso no meio do processo? Eu não costumo fazer isso, chamar pais no meio do processo de orientação profissional. Eu costumo fazer igual a Maria Estela, ela relatou aqui, eu chamo na devolutiva. Quando eu não vejo nada que tem realmente uma necessidade, eu vou dar lá, para chamar ele só na devolutiva. Esse caso, tipo, na, sei lá, terceira, quarta sessão, eu chamei o pai. E aí, foi sim, isso. Falei, deixa eu fazer o meu eu, papel de tentar mostrar que, né, por A mais B, trouxe argumentos, assim, né? Zero, gente. É zero entrada. E aí ô, eu Rita, tenho A esse. neurose era grande, né, Rita? A Rita, eu neurose estou era grande. preocupada agora, Rita. Eu tô orientando aqui que só pensa em arte. Tudo dele é arte. Jesus! Então a gente tem que ir Não, vendo, a, né? Tem que ver nesses já casos, estou porque. preocupada, já estou preocupada. E agora? Eu nunca peguei nenhum caso assim desse estilo aí, mas o que a gente, que você, que eu Aí, Rita, faço para traz semana que vem acontecer? para nossa supervisão pronto, né? Não, mas esse menino ainda está no início ainda. Mas Aqui, a Daniela também, mas é para trazer no início mesmo, gente, para a gente pensando, desenhando os possíveis caminhos aí a serem trilhados, coisas para tentar, para trabalhar. É legal mesmo. tá, agora deixa eu te falar. E fala para o que você falou para esse pai? Eu preciso saber. Falei isso, falei, Está olha, né, preparada. existem escolhas, olha, ele mostra aptidão para isso, interesse, fui mostrando coisas mais práticas mesmo, assim, né? A gente olhou, a gente pesquisou e não sei o quê, e aí tá muito indicativo, assim, ele desse curso, né, de letras, de jeito, fui mostrando, falei, olha, existe um custo, eu deixei isso muito claro assim, com ele, né? Existe um custo dessa barra que você está colocando. Eu entendo que você está tentando fazer o que é melhor ali, que se na sua cabeça é melhor para ele, né? No futuro e tal, mas assim, existe um custo para isso. E o que estava acontecendo nesse momento? Eu dei essa sorte, né, gente? Não é sorte, mas enfim. O menino começou a adoecer direto. A imunidade estava péssima. Eu chegava na sessão, mas de novo, sair mais cedo, passando mal, que não sei o quê. Aí eu falei, ó, olha para a imunidade do seu filho nesse momento. Seu filho costumava ficar doente? Ele não. Eu falei, olha o que está acontecendo com ele esse ano, agora, nesse momento que nós estamos trabalhando a questão da escolha profissional. É isso. Algum custo vai ter, e muitas vezes vai ser a saúde, né? A saúde mental, vai ser a saúde física, né? Falou, não me importa, juro por Deus, gente, não me importa. O que importa é que ele vai fazer medicina, ele vai fazer um curso que vai dar um futuro para ele. Lá na frente, se ele ficar doente, a gente dá um jeito, e lá na frente ele vai me agradecer. Mas aí, Rita, você continuou fazendo o processo ou você parou ali? Falou, não, então já Continuei entendi, fazendo o tchau, tudo de processo bom. para ajudar ele a entender e tentar, às vezes, negociar. Foi o que a gente conseguiu, né? Quando a gente chegou no direito, que ele falou, não é meu sonho, não era exatamente o que eu queria, mas é o mais próximo, e o pai aceitou. Falei, vai lá conversar com seu pai, vê, leva essa possibilidade para ver se ele abre mão de medicina, pelo menos, né? Aí ele foi, e aí, beleza, né? Trouxe esse... Aí conseguiu. Falou, ai, deixou eu fazer direito.
ufa, né? Pelo menos é mas enfim, não é exatamente o que ele queria, não é É. dentro da realidade. É aquilo, gente, a melhor escolha que é possível naquele momento. Provavelmente, Rita, o que vai acontecer aí, não sei se você concorda, é esse indivíduo escolher o direito, fazer o direito, chegar a uma média de, sei lá, de X tempo de formado, Imagino que sim. a maturidade emocional ter sido alcançada de um certo modo e ele decidir naquele momento mudar de carreira. É. É. Pode ser, né? Imagina e tomara Pode que ser. eu fico até torcendo para que isso aconteça mesmo. Ah, Porque dá dó, gente, assim, é de cortar o coração da gente saber que realmente, né, você não tem nenhuma capacidade ali, nenhuma entrada possível diante de um discurso tão fechado assim, né? é. É bem legal, eu acho que o discurso da Daniela foi bem interessante. Eu acho que já que ela abriu, eu acho que ela se sentiu confortável da gente falar sobre isso, mas é quando ela fala, né, que não teve nenhuma influência dos pais, veja como essa fala é significativa, né? Quando a gente ouve, no sentido de que ela escolheu a psicologia, mas não tinha nenhum viés da família. Qualquer escolha que a gente faz tem uma consequência, né, oriunda dessa Traz estrutura alguma familiar. coisa, né? Nem que seja o Tá em valor de alguma ajudar coisa. pessoas, né? Às vezes você fala, Sim, sim, mas sim. ajudar pessoas é importante, porque veio dali, às vezes, né? Por isso, psicologia É, fez também sentido, não é só por isso, mas um dos motivos fez sentido, né? A gente tem sempre isso, Bruno, verdade. é. Enfim. Daniela, vamos deixar você falar do caso, né? Porque senão nós vamos aqui, ó, né? Um monte Tá. de Eu conversa. Deixa eu parar já a carregou um gravação, pouquinho tá? aqui. Vou sair daqui e vou entrar pelo tablet de novo. Acho que vai ser melhor, porque pelo Tá. celular não vou conseguir Vou parar a compartilhar a tela. gravação aqui, tá, gente?